Ele é o nosso maior presente. Generoso, surpreendente, implacável. O tempo. A forma como sentimos o tempo passar está ligada a uma série de fatores como nossos sentimentos, experiências e até história de vida. Mas será que em situações incomuns, como na pandemia de Covid-19, essa sensação é alterada? Para responder a essa pergunta, pesquisadores da Universidade Federal do ABC, em parceria com o Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, realizaram um estudo publicado na revista científica Science Advance. No Repórter Eco de hoje, você acompanha o resultado da pesquisa que revela como a noção que nós temos do tempo mudou depois da pandemia. E veja também. A professora de filosofia Aline Costa analisa os desafios do Antropoceno, a era geológica em que a humanidade mudou o fluxo natural do planeta. 2 lobos-guarás criados em cativeiro são soltos no Cerrado da Bahia. Os cientistas esperam que o casal se reproduza e ajude a preservar a espécie ameaçada. O Antropoceno é a nova era geológica da Terra, marcada pelo impacto causado pelos seres humanos no planeta. Diante da crise climática e da perda da biodiversidade, a professora de filosofia Aline Costa alerta: temos que deixar de enxergar os elementos da natureza como meros recursos e aprender a respeitá-los e coexistir com eles, como fazem os povos indígenas. Formada em comunicação social, Aline Costa trabalhou numa empresa de petróleo na área de desenvolvimento sustentável, mas sentia que pouco era feito para tentar frear o aquecimento global e mudou de carreira. Hoje, professora de filosofia, dedicou 5 anos para realizar a tese de doutorado Cosmopolíticas da Terra, modos de existência e resistência no Antropoceno, um alerta sobre a necessidade de repensar a relação entre seres humanos, natureza e conhecimento científico. Ela recebeu o Prêmio CAPES de melhor tese na área de filosofia em 2020. Em primeiro lugar, parabéns pelo prêmio que você recebeu de tese de melhor doutorado. Acho que para a gente falar um pouquinho dela, a gente vai ter que entender alguns termos que estão colocados ali, como cosmopolítica e antropoceno. A gente costuma falar muito em política, e política tem muito esse sentido de acordo, consenso, né, de produzir uma comunidade em torno de interesses. Cosmopolítica também vai manter esse sentido de comunidade, mas uma comunidade que ela não vai exigir um consenso absoluto, que ela vai manter as diferenças entre as pessoas, né, enfim, ou entre os grupos. Pode incluir, por exemplo, a atmosfera, né, os rios, as montanhas, né, você tem que tratar isso como uma coisa menor, né, levando a sério, inclusive, porque outros povos, como os indígenas, os tradicionais, vão ver em montanhas, em rios, em atmosferas, entes importantes para a sua política, né, que não são só apenas os humanos. E quando a gente pensa, por exemplo, que grande parte dos tratados internacionais que a gente tem hoje tem a ver com a atmosfera, né, um ser não humano, dióxido de carbono, né? Então a gente, de certa forma, está tentando fazer uma política para que esse CO2 não aumente, digamos, a sua periculosidade. Já estamos fazendo políticas não humanas. O que é o antropoceno? O antropoceno é uma palavra que foi, né, um termo proposto há 22 anos já, por 2 cientistas, né, o Paul Crutzen e o Eugene Spermer, com o propósito de marcar que a gente não está mais vivendo na mesma época que a gente vivia, né, quando a gente aprendeu na escola, quando a gente aprendeu as idades da Terra, né, as eras geológicas, as épocas geológicas, a gente aprendeu que a gente estava no Holoceno, né, que seria uma época de uma relativa estabilidade climática,
do planeta, né, na qual teria sido possível florescer uma diversidade muito grande de seres, inclusive a civilização humana floresceu dentro desse período do Holoceno. O que teria acontecido, então, como esses cientistas veem, é que a gente teria mudado de época geológica por conta do impacto das ações humanas nas dinâmicas ecológicas do planeta. E os humanos, que sempre se vangloriaram por sua habilidade de agir rápido, de sua inteligência, sua liberdade, parecem estar paralisados diante dessa súbita tomada de movimento da natureza. O que fazer diante da crise ambiental? E a gente está falando de emergência climática e desmatamento, por exemplo, que nos enche de angústia em relação ao futuro, assim como aconteceu com a pesquisadora enquanto ela estava realizando o trabalho para a tese. Ela lembra que para chegar a novas ações, nós podemos, por exemplo, primeiro acionar a imaginação para ampliar a nossa visão de mundo. A gente pode também prestar atenção nos modos de viver de certos povos, que ela chamou de terranos. Os terranos é uma brincadeira, assim, né? Um exercício de fabulação, digamos, de construção de um povo, que essa é uma proposta que eu tirei do filósofo também Bruno Latour, que existem muitos modos de habitar a Terra, muitos modos de fazer relação com os seres da Terra, que não passam meramente pelo filtro da ciência, né? Da ciência como a gente entende, que pensa, sei lá, os elementos da Terra como recursos, ou como meras coisas, algo do qual a gente possa fazer uma gestão ambiental. Então, a gente já pode buscar inspiração nesses outros modos, né? E considerando que esses modos, por si só, já são formas de resistir a essa devastação, essa degradação que a gente está testemunhando. E aí eu trato, né? Penso tanto, analiso, né? Alguns povos indígenas, quilombolas, e também alguns movimentos políticos de resistência, né, as greves pelo clima. Para a professora de filosofia, é preciso pensar que o planeta Terra não é uma mera coleção de ecossistemas e buscar novas fontes de inspiração para preservá-lo. Eu sinto que eu crescia a cada vez que eu me deparava com essas outras imagens do mundo. O mundo se ampliava, né? Então, tinha toda uma beleza, uma delicadeza nessas maneiras de, por exemplo, como o Davi Copenau conta, né, do espírito do gavião que faz ele falar, né, que assim, ele, né, de certa forma, invoca o espírito do gavião para que ele possa falar bem para os brancos e tentar impedir a degradação da floresta. Uns cartazes nas manifestações da greve pelo clima, em toda a parte do mundo, que são muito lindos, né, que dizem o seguinte: nós não estamos aqui defendendo a natureza, nós somos a natureza que se defende. Então, um pouco essa ideia. Tentar, então, tanto abrir espaço afetivo e conceitual, né, imaginativo, para entender essa terra de um jeito diferente, pensar outras imagens dessa terra e construir alianças com aqueles que estão resistindo e estão pensando justamente, já sentem a terra como a parte deles. Quem sabe se torne mais difícil a decisão de minerar uma montanha, né? Quem sabe se torne mais difícil a decisão de poluir um rio, porque eles são terrestres como nós, eles não são mais recursos dos quais a gente pode se valer. Vamos agora aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque. 8 dos 10 municípios brasileiros que mais emitem gases que provocam o aquecimento global estão na Amazônia. Apesar de menos populosa, a região norte representa 60% do carbono liberado no país por causa dos desmatamentos. A cidade de Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia, lideram as emissões. Os dados são do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa do Observatório do Clima. A articulação dos povos indígenas do Brasil leva o caso do desaparecimento do indigenista licenciado da FUNAI Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Amazonas, ao Tribunal Penal Internacional. No documento, a APIB afirma que a omissão estatal na realização das buscas e na ocorrência do crime são efeitos da política anti-indígena do governo de Jair Bolsonaro.
A imagem de Bruno sentado no meio da floresta e entoando um canto na língua indígena Canamari percorreu o Brasil e o mundo, causando emoção e revolta. A cena teria sido gravada por Phillips durante outra expedição com o indigenista, que foi coordenador dos povos isolados da FUNAI, antes de ser exonerado por dar apoio às operações de combate ao garimpo, madeireiros e à pesca ilegais. Agora. Sob forte emoção e depois de ver o vídeo, o compositor e cantor André Abujanra fez uma homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips. Produziu uma nova versão com músicas de vários povos indígenas. O canto se transformou em um hino em louvor aos defensores da Amazônia e da diversidade de etnias, que lutam pela vida e pela preservação da maior floresta tropical do mundo. E aguarde, porque daqui a pouco você vai ver aqui no Repórter Eco. 2 lobos-guarás criados em cativeiro retornam à natureza no oeste da Bahia, graças ao trabalho dos pesquisadores do Instituto Chico Mendes e com o apoio do Parque Viva Cerrado. Pesquisadores devolveram à natureza 2 lobos-guarás que foram criados em cativeiro. Eles ganharam a liberdade em área de cerrado no oeste da Bahia. A reintrodução dos animais no bioma é uma etapa importante para a preservação da espécie ameaçada de extinção. Animal típico do Cerrado, o maior canídeo da América do Sul ganhou nome pela cor da pelagem. Guará, na língua tupi, significa vermelho. Altivo, esguio e elegante, é mais uma espécie que sofre com a perda de habitat e corre o risco de desaparecer, como explica Rogério de Paula, analista ambiental e coordenador do Plano de Ação de Canídeos do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O lobo-guará é uma das espécies ameaçadas de extinção no Brasil, considerado sob o status de vulnerável na lista nacional, na lista vermelha nacional. E hoje nós temos uma estimativa de em torno de 12 mil indivíduos em toda a área de distribuição onde ele ocorre, que é principalmente o Cerrado, algumas porções mais altas do Pantanal e algumas áreas da Mata Atlântica. Atropelamentos, caça e doenças de animais domésticos são as maiores ameaças aos lobos-guarás. Quando os pais morrem, os filhotes precisam ser levados para o cativeiro e lá permanecem presos por toda a vida. Mas com Baru e Caliandra, a história vai ser diferente. Uma das coisas que é importante desse projeto é lembrar que esse trabalho de reabilitação dos lobos, o trabalho do monitoramento dessas populações em áreas modificadas, do resgate de animais órfãos, resgate de animais injuriados nas estradas e recuperação para soltura, tudo isso está dentro dessa grande agenda que nós temos, que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Silvestres, né? E esse trabalho, ele vem ao encontro dessas estratégias do ICMBio, onde elas vêm sendo executadas pelo ICMBio e diversos parceiros para a melhora da biodiversidade do país, para a melhora da conservação do lobo-guará e etc.
De julho de 2021 até maio deste ano, eles permaneceram em um recinto no meio do cerrado preservado, em uma fazenda, no oeste da Bahia. Todo o recinto foi pensado, essa área foi escolhida, né? Por ser uma área propícia, tem área para eles se esconderem, tem moitas, tem uma vegetação mais adensada em alguns pontos, tem algumas frutíferas. E a gente já começou a mapear também quais são as outras árvores frutíferas que estão aqui ao redor, para no período que elas começarem a frutificar, a gente trazer as frutas do ambiente para eles começarem a reconhecer e isso facilitar depois a procura e a busca por alimento na natureza. Aprenderam a reconhecer as frutas do cerrado, a caçar e a se proteger. Todo o desenvolvimento foi acompanhado pelos pesquisadores do Parque Vida Cerrado e do ICMBio pelas câmeras com sensores de movimento. As câmeras foram espalhadas tanto dentro quanto fora do recinto para fornecer material para a gente poder avaliar a evolução deles. Os animais foram examinados com cuidado em laboratórios montados no campo. Essa coleira aqui ela tem um dispositivo de GPS que vai registrar cada passo que ela der e enviar para a gente via satélite. E se vocês podem perceber também que tem essas fitas coloridas aqui, né? Esse colorido é uma fita refletiva que, caso ela vá atravessar a estrada e se estabeleça numa área que tem rodovia, ao bater o farol dos carros, o motorista pode perceber ela melhor com o brilho do colar. Então é uma das medidas que a gente usa para evitar o atropelamento, que é uma das maiores causas de mortalidade dos lobos. 10 meses depois, os portões do recinto foram abertos e os 2 lobos-guarás voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Com suas pernas longas, deram os primeiros passos rumo à liberdade. O retorno desses animais à natureza é um motivador muito grande, tanto do ponto de vista científico, o que a gente aprendeu, o que esses lobos ensinaram para nós em termos de comportamento, em termos de resiliência, e o desenvolvimento, né, ao longo desses 2 anos, né, que a gente pôde acompanhá-los, é insubstituível. Então a gente dá um empurrão e eles precisam reencontrar essa própria natureza. Então trazer eles de volta para esse repovoamento da região, para a conservação, isso é ímpar, né? E do ponto de vista sentimental, cada vez que a gente faz um trabalho desse, você desenvolve um sentimento que é muito diferente, né? Então você torce pelo bicho para que ele consiga viver, consiga reproduzir, né? A gente não tem certeza se os 2 bichos que estão aqui, que não são parentes, eles vão de fato formar um par. Então tudo agora é uma página em branco desse livro que a gente está escrevendo, e a gente espera realmente que eles continuem enchendo o nosso coração de alegria agora, não dentro de um cercado, mas na vida natural, reencontrar a natureza deles, reencontrar o lugar da onde eles vieram. E veja a seguir aqui no Repórter Eco. Estudo feito por cientistas brasileiros mostra como a pandemia da Covid-19 modificou a nossa percepção da passagem do tempo. A pandemia da Covid-19 mudou a noção de tempo de grande parte da população. Estudo realizado por cientistas brasileiros mostra que a nossa percepção pode fazer com que o tempo passe mais rápido ou devagar. Ele é o nosso maior presente. Generoso, surpreendente, implacável. O tempo. A forma como sentimos o tempo passar está ligada a uma série de fatores como nossos sentimentos, experiências e até história de vida. Mas será que em situações incomuns, como na pandemia de Covid-19, essa sensação é alterada?
Para responder a essa pergunta, pesquisadores da Universidade Federal do ABC, em parceria com o Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, realizaram um estudo publicado na revista científica Science Advance. Antes da pandemia a gente já trabalhava com percepção de tempo, então o laboratório que eu faço parte estuda percepção de tempo, mas a gente estudava em contextos mais experimentais, né? Então tarefas um pouco mais controladas, intervalos um pouco mais curtos. Aí desde o começo da pandemia a gente começou a ouvir esses relatos, né, que todo mundo estava achando que o tempo estava passando estranho, seja porque era muito rápido, muito devagar, e então já tinha um interesse nisso, e aí a pandemia acho que aumentou um pouco esse interesse. E a gente resolveu então que era um momento importante para pesquisar esse tipo de coisa. Durante 15 semanas, mais de 3.800 voluntários responderam questionário enviado pela internet sobre como estava a relação com o relógio. O neurofisiologista André Cravo é um dos responsáveis pela pesquisa. Ele conta que muitos participantes relataram que o tempo parecia passar mais devagar e que não sentiam mais urgência em diversas atividades. E uma coisa interessante que a gente encontrou foi que o que estava associado a essa passagem de tempo não era necessariamente aspectos mais objetivos. Então não tinha tanto a ver necessariamente com idade, com quantas pessoas estavam com ela durante a pandemia, gênero. O que parecia que caracterizava bem essa sensação do tempo de se arrastar era variáveis mais psicológicas. Então a pessoa está se sentindo muito sozinha, a pessoa está com pouca emoção positiva, então sentindo que os dias não são dias bons, não são dias felizes. Você já reparou que quando estamos vivenciando bons momentos, nos divertindo, como por exemplo num parque, andando com o cachorro, encontrando amigos, fazendo exercícios, o tempo parece passar num instante? Já quando estamos em uma situação que consideramos entediante, como no trabalho, com uma série de tarefas difíceis de resolver e reuniões maçantes, a impressão é de que o tempo se arrasta. Essa sensação de pressão e expansão é chamada de percepção do tempo. E de maneira geral a gente encontrou também que teve uma mudança nessa pressão temporal durante a pandemia, e aí está diretamente relacionada ao estresse da pessoa e a quanto tempo a pessoa tem para se cuidar. Então se ela tinha tempo para fazer, para se dedicar a hobbies, a cuidados, a exercício, a leitura. Então né, a gente tem essa outra dimensão da experiência de tempo que parece estar muito envolvida com isso. Por enquanto, a ciência não consegue explicar todos os processos cerebrais ligados à percepção do tempo, mas já sabe que envolve uma série de habilidades do sistema nervoso central. Uma delas é a capacidade humana de estimar a duração de tempo de fatos que ocorrem na nossa vida. O tempo inteiro a gente está percebendo se o tempo está passando muito rápido, muito devagar, a gente tem uma sensação constante desse fluxo de tempo. A percepção de tempo acontece também por meio de datas comemorativas, usadas pelo cérebro para se localizar no tempo e construir memórias. Esses 2 anos foram anos muito confusos, né? Não teve festa junina, não teve Natal, não teve Carnaval, não teve Dia das Mães, não teve aniversário, não tinha férias, não tinha nem fim de semana, né? Então é bem provável que esses 2 anos na nossa memória estejam meio bagunçados, inclusive temporalmente, né? Então talvez seja mais difícil a gente organizar o que aconteceu quando, isso pode afetar a sensação que a gente tem de quanto tempo durou alguns eventos. O estudo das alterações na percepção do tempo durante a pandemia trouxe informações importantes. Como elas afetarão a vida daqui para frente, no entanto, ainda é uma dúvida para os cientistas. Nos últimos 2 anos, a gente viu uma série de estudos sobre percepção de tempo na pandemia. O nosso aqui no Brasil, mas teve outros, né, no Iraque, na Argentina, na Inglaterra, na França. E agora, acho que está vendo os primeiros estudos que vão tentar investigar tanto como a gente vai lembrar desse período, como quais são os efeitos agora a longo prazo. É difícil antecipar, né? Tem bons argumentos para os 2 lados. Então pode ser que quando a gente volte para algum novo tipo de rotina, essa sensação de tempo da pandemia acabe voltando ao próximo ao que era antigamente, mas pode ser que deixe marcas. Vai depender muito de como a pessoa viveu a pandemia, de como ela foi afetada, quais estratégias ela teve durante a pandemia para lidar com a ansiedade, com a depressão, e um pouco como é que vão ser os próximos meses. Então a parte mais objetiva, né? Se a gente vai ter mesmo uma volta à normalidade, ou se a gente vai ter esses períodos onde, né, volta um pouco, para um pouco, e aí cada pessoa vai poder reagir de uma maneira um pouco diferente a isso. O futuro é incerto, mas seja num piscar de olhos ou demorando a passar, o tempo não volta.
Valorizar os bons momentos da vida ainda parece ser a melhor alternativa. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa, com mais informação interessante sobre projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor. Até lá!